Querido Deus e amado Pai, eu entro, Senhor Jesus, ó Pai querido, nesta noite, na Tua santa e gloriosa presença, Pai. Ó meu Deus, para Te louvar, Senhor, e para glorificar o Teu santo nome, Senhor Jesus, ó Pai. Pedindo a Ti, Senhor Jesus, ó Pai querido, que nesse instante, Senhor, pelo Teu bom e santo Espírito, Senhor, o Senhor venha falar, Senhor, ao nosso coração, através da Tua santa e gloriosa palavra, Senhor Jesus, ó Pai. Meu Deus, meu Pai amado, alcança, Senhor, esta vida, que agora, Senhor, passa, Senhor, meu Pai querido, a nos acompanhar, Senhor, a acompanhar essa transmissão, com o desejo em seu coração, Senhor, de ouvir uma palavra, Senhor, que vem, Senhor, meu Pai, de encontro, Senhor, à sua necessidade, crendo, Senhor Jesus, ó Pai querido, nas Tuas infinitas bondades e misericórdias, Senhor. Pai querido, se conosco, visita cada lar nessa hora, Senhor, e venha trazer, Senhor, a alegria da Tua presença, Senhor, nos enchendo, Senhor Jesus, ó Pai, nos alimentando com a Tua santa e gloriosa palavra. Eu lhe peço, Pai amado, e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rubens, da Igreja Evangélica Filadélfia Ministério de Bauru, e estaremos passando alguns ensinos da palavra de Deus aos amados irmãos, né? Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia Sagrada, aqueles que estão com a sua Bíblia, né? Que você pegasse a sua Bíblia Sagrada e abrisse em 2 Reis, capítulo 6, e o verso, a partir do verso de número 24, 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até o ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de uma medida de esterco de pombas por 5 peças de prata. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher gritou a ele, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o senhor te não acode, como te acudirei eu? Não tenho trigo nem vinho. Perguntou-lhe então o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes enquanto ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei estava vestido de pano de saco por baixo das roupas. E disse: Assim me faça, Deus, o que bem quiser, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões: Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora da porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, quando o mensageiro chegou, então o rei disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, estaremos refletindo juntamente com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus, né? Onde nós vamos enfatizar aqui, principalmente o verso de número 25, onde a palavra de Deus ela fala a respeito
de que havia em Samaria uma fome tão grande, mas tão grande, né, em razão da cidade ter sido cercada pelos sírios. Não havia um mínimo de mantimento para o povo trancado dentro desta cidade que estava sitiada. Com isso, o povo estava atordoado e fazendo qualquer coisa para sobreviver. O próprio rei de Israel, irmãos, estava apavorado, né? E eu gostaria então, diante dessa situação, nós trazemos para os momentos e dias atuais em que estamos vivendo com tanta crise, e perguntar: quem é você em tempos de crise? Quem somos nós em tempos de crise, né? Porque quando passamos por crises, né, irmãos, muitas vezes revelamos quem realmente nós somos, né? As crises, em todos os sentidos, elas revelam sentimentos dentro de nós. Nossas reações, elas são inesperadas quando surpreendidos por dificuldades indesejadas, né? Por isso, precisamos refletir quem somos diante das crises da vida. Muitas pessoas, irmãos, no momento em que as dificuldades, as adversidades, elas se acometem na nossa vida, elas realmente vêm trazer o abalo em seus alicerces. Na maioria das vezes, o ser humano, todo ser humano, ele vai passar em algum momento da sua vida por essas adversidades. Adversidades essas que estava assolando a cidade de Samaria. Samaria tinha sido sitiada pelos sírios e não havia, em forma alguma. Ora, vejam dentro desse texto que fora lido no início, a ponto, a fome tamanha, o desespero tamanho das pessoas de ser colocado a hipótese de se comer até mesmo o próprio semelhante, se matar e se comer o próprio semelhante, o próprio filho, ser colocado uma hipótese nesse sentido. Tamanho era o desespero em que se encontravam as pessoas. Coisa mais triste, irmão, é a fome. Coisa mais triste e que abala mais é a fome. Logicamente que inúmeras dificuldades que afetam a nossa vida, seja ela no setor emocional, seja ela no setor da saúde, seja ela no setor financeiro, em algum momento da vida, ela vem abalar os alicerces da nossa fé. E esse estudo nesta noite, ele vem trazer ao nosso coração, mais uma vez, diante de tantos outros estudos que nós temos visto, mas é Deus usando os seus vasos, usando os pastores, usando os evangelistas, usando as pessoas, usando o seu povo, a trazer uma palavra de reflexão em cada coração. Porque não existe pessoas que não venham passar por algum tipo de dificuldade, né? Agora, talvez nós possamos até ficar pensando, mas como reagir então quando chega os momentos de crise? Então nós vamos aprender através de uma comparação com os personagens, como o rei, o profeta, o capitão e os leprosos. Se você abrir a sua Bíblia, né, aí em 2 Reis, e continuar a leitura, observar a leitura, no verso de número 31, né, nós vamos ver também aí o rei Jorão, mesmo sabendo que Eliseu era um profeta de Deus,
que tinha sido usado para salvar o seu povo, está lá em 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao 23, ainda assim culpou o profeta de todo o mal que estava acontecendo. É a tendência do ser humano. O ser humano acuado, nós não sabemos como que vem ser a reação. Como um animal, quando você acua ele, ele é dócil, mas se você acua ele, ele se sente ameaçado. Certamente, aquele animal dócil vai virar uma fera. Assim também como um animal, quando você mexe com a sua cria, ela também de dócil, para defender a sua cria, ela passa a ser um animal feroz. Nós, irmãos, nós não sabemos como reagimos diante das circunstâncias. Mas a maior tristeza no coração é saber que quando passamos por alguma dificuldade, grande parte das pessoas tende a culpar ao Senhor, tende a culpar a Deus. Assim como foi o profeta Eliseu, duramente criticado e culpado pelo mal que estava acontecendo na cidade. Se você é como o rei na hora da crise, você se sente incapaz. Nós vamos abrir aqui, lá em 2 Reis, no capítulo 6 mesmo, o verso 30. 2 Reis. Você abre aí, 2 Reis, capítulo 6 e verso de número 30. Olha só. Capítulo 6 e verso de número 30 diz assim: E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, enquanto ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei estava vestido de pano de saco por baixo das roupas. O desespero do rei. Se vestir, tirar as suas vestes de rei, as suas vestes luxuosas, se humilhar e se colocar na presença de Deus como nós devemos ser. Ao invés de nós sairmos culpando alguém, ao invés de nós perdermos a esperança, vou usar um termo muito falado, perder a boa, com as pessoas, culpar, sair maltratando todo mundo porque as coisas não vão dando certo. Nós precisamos, tomar a atitude que o rei tomou. Ele rasgou as suas vestes de rei, e colocou o pano de saco para se humilhar diante de Deus. O verso de número 31 fala assim: E disse assim: Me faça Deus o que bem quiser, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Colocou a culpa em alguém. Colocou a culpa no profeta Eliseu. E intentou em seu coração a fazer mal àquela pessoa. Veja bem, irmão, a palavra de Deus hoje está nos falando de pessoas que muitas vezes oram, muitas vezes jejuam, consagram, praticam o bem, dá esmolas, mas no momento de adversidade perde a cabeça. E nós olhamos aqui e vemos o verso anterior, número 30. O rei
rasgando as suas vestes, tomando uma atitude, se humilhando diante de Deus. Mas o seu coração tinha que colocar a culpa em alguém. Tinha que, entre aspas, desforrar em alguém para satisfazer a vingança que estava no seu coração. Embora fosse uma pessoa que acreditasse em Deus para se colocar na posição que ele se colocou, mesmo assim, ele queria de todas as formas a cabeça de Eliseu, culpar alguém. Irmãos, não culpe ninguém pelos seus erros. Não culpe ninguém pelas coisas que estão acontecendo. Não culpe Deus deixando de ir à igreja. Não culpe Deus abandonando o evangelho porque as coisas não vão dando certo. Muitas vezes nós somos provados sim. Porque o ouro nós sabemos que quando ele é encontrado, para ele chegar naquela forma linda, bonita, ele precisa ser purificado. Ele vai ser provado primeiramente se ele é ouro puro. E para ele chegar no estado que nós encontramos final, lindo, polido, para ser uma joia preciosa, ele vai precisar passar pelo fogo. Não pense você que porque você é um escolhido, não pense você que porque você é um obreiro na casa do Senhor, não pense você porque você canta bonito, não pense você porque você tem dons espirituais, não pense você porque você fala em línguas estranhas, não pense você porque você pratica o bem, não pense você porque você é salvo, que você não vai passar por dificuldades. Todos nós vamos passar pela provação. Todos nós vamos passar pela peneira do Senhor. Isso é fato. E como é que vai estar o nosso coração nesses momentos de crise? Vamos querer colocar a culpa em alguém? Né? Mas fica nervoso e faz ameaças, né? Como nós vimos aqui, né? Então, 4 itens eu separei interessante aqui dentro desse verso. Você se sente incapaz nos momentos de crise, você coloca a culpa nas pessoas, fica nervoso e faz ameaças, e desconfia de todos, de tudo e de todos, e até mesmo de Deus. Em tempos de crise, irmão, pouco adianta apenas encontrar culpados. Não resolve. É preciso encontrar soluções. As pessoas, ao invés de procurar solucionar, procurar ajudar as pessoas que estão com dificuldade ou que nos causaram alguma afronta ou nos causaram algum prejuízo, de vez de procurar uma solução, já querem achar um culpado, né? Então, nós precisamos ter essas atitudes diferentes. Nós precisamos ter atitude de cristão, né? Nós precisamos encontrar as soluções e não encontrar culpados para os problemas que estão acontecendo. Estamos acostumados a ser reis de nossas vidas e decidir tudo. Mas quantas vezes, ao encontrar essas dificuldades no trabalho, no lar, quantas vezes você fechou os seus olhos, você elevou o seu pensamento a Deus, pedindo verdadeiramente direção a Deus? Nós precisamos pedir direção a Deus, irmãos. Porque nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus, né? É preciso encontrar saídas para a crise. Não seja como o rei na hora da crise, né? O tópico 2, irmãos, que quero ler aqui,
em 2 Reis ainda, no capítulo 7 e no verso 1. Nós vamos ler isto assim. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo à porta de Samaria. Eliseu era o profeta na época. A sua tarefa como profeta foi anunciar a palavra de Deus. A mensagem do Senhor era que haveria um tempo de bênção e fartura. Olha só. Vou repetir. A mensagem do Senhor, que era pregada, que era utilizada, que era falada, que era profetizada por Eliseu, era que haveria um tempo de bênção e fartura. Imagina a ira do rei. Imagina a ira das pessoas com o profeta. Deixa eu aqui, Bíblia. Imagina. Ficaram todos, por isso que eu digo, nos momentos em que começamos a passar a adversidade, a primeira coisa que a gente quer é encontrar um culpado. Mas nós precisamos, irmãos, ser profetas na hora da crise. Por quê? Não como agiu o rei, mas nós precisamos, ao invés de achar um culpado, muitas vezes as pessoas até amaldiçoam as outras. Nós precisamos o quê? Um profeta na hora da crise, ele abençoa. Um profeta, na hora da crise, ele ministra bênçãos. Um profeta, na hora da crise, anuncia a palavra de Deus. Um profeta, na hora da crise, avisa sobre as consequências da incredulidade. Quando Deus fala, o profeta avisa a nação cujo qual Deus zela pela salvação. Deus usa os profetas ainda, meu amado. Muitas pessoas às vezes não se afeiçoam porque a pessoa às vezes ela não é muito douta, não tem muito estudo, não tem boa aparência, não tem boa voz, enfim. Muitas pessoas ficam esperando muito das outras, mas pouco de Deus. O que temos, nós, obreiros do Senhor, profetas do Senhor, a dar ao povo, senão aquilo que Deus pede para que nós façamos? Não invenção. Muitas vezes, profetas sofreram na pele. Jonas foi um deles. Porque ele foi enviado à cidade de Nínive para não trazer boa mensagem, não. Era destruição. Ele pelejou, não tinha coragem de fazer isso. Falou, vou lá, vou anunciar, vou morrer. Ou Deus vai se compadecer, conhecendo Deus, ele vai se compadecer, ele pode mudar e eu vou cair em descrédito. Irmãos, o que Deus manda você fazer, você deve fazer. Se é para falar a respeito de juízo, ensine sobre juízo. Se é para ensinar sobre fartura, ensine sobre fartura. Mas fale aquilo que Deus quer. Tem muitas pessoas falando o que o povo quer ouvir, mas não o que Deus quer falar.
Mas profeta que é profeta, ele vai e entrega a mensagem do Senhor. E Deus, nesta noite, está colocando esta palavra, está colocando essa mensagem no nosso coração, para que nós nos despertemos nos momentos de crise, seja ela qual crise que venha assolar, qual setor da sua vida que esteja sendo assolado, que você esteja passando por dificuldades, que você esteja triste, mas Deus quer que você gerencie esta crise. Tome posse da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Você vai fazer a diferença em tempos de crise. Você é a referência em tempos de crise. Muitas vezes Deus vai te usar. Às vezes Deus não vai te usar na família, mas vai te usar no trabalho. Às vezes Deus não vai te usar na igreja, mas vai te usar na rua. Para os andarilhos, para os viciados, para os drogados, para os enfermos. Eu não sei qual forma que Deus está falando no seu coração, mas Deus quer te usar. Você é vaso nas mãos de Deus. Pastor, eu não sou obreiro, eu não sou diácono, eu não sou... Não é cargo que ele tá escolhendo. Cargo foi delegado aos homens para haver uma organização dentro das instituições religiosas. Mas Deus chamou a todos a levar e proclamar o Evangelho. Ide, proclamai o Evangelho a toda criatura. Ele não deu nomes a quem deveria ir. Ele ide todos, e levai o Evangelho a toda criatura. E nós temos que estar anunciando esta palavra a toda criatura salva, a toda criatura que ainda não conhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Os tempos estão se abreviando. Você que está acompanhando essa live, você que ainda vai assistir essa live, você tem visto as aberrações? Você tem visto as aflições? São só o começo das dores. E se não houver amanhã? E você partir para a eternidade sem estar de acordo com aquilo que Deus quer que você seja. Aqui você sabe, um dia vai acabar. Mas a eternidade não tem fim de dias. Se você passar para o outro lado e estiver em tormentas, não vai ter como voltar. Não tem caminho de volta. Mas a escolha agora é em vida. E você precisa escolher. Você tem que escolher as suas atitudes. Você tem que escolher a dizer não para o pecado. Você tem que escolher a dizer não para a prostituição. Você tem que escolher dizer não para as drogas. Você tem que escolher dizer não para os vícios. Você tem que escolher dizer sim para o Senhor. Só o Senhor é Deus. O Senhor pode todas as coisas, tudo está no controle das suas mãos. A vida está no controle das mãos de Deus. Ele dá e Ele toma. Ele abre a ferida e Ele cura. Mas nós precisamos saber passar pelo deserto. O que seria do povo se chegando diante do mar não tivesse um homem de Deus? Creia, irmão, Deus tem usado a sua palavra e tem sido ministrada através dos programas. Ouça a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. À medida do possível, vá à casa do Senhor. À medida do possível, jejue, ore, consagre-se. O tempo final está chegando. Mas o profeta, irmão, ele avisa sobre o perigo, viu?
de não acreditar na mensagem do Senhor. Seja o profeta no momento de crise. O tópico 3 que eu coloquei aqui a respeito do capitão. O capitão estava na porta de Samaria. Era uma pessoa de confiança do rei, cujo braço o rei se apoiava. Se você é capitão na hora da crise, acha que sabe tudo, pensa que é forte, duvida da palavra de Deus. Infelizmente, muitos capitães, são usados para mandar e desmandar, né? Pensando que sabem tudo e que são fortes, pois até os reis se apoiam neles. Mas ninguém é maior que o nosso Deus. Ninguém é maior que o nosso Deus, que pode mudar tudo e transformar a crise em oportunidade. Através da oração. Através da intercessão. Peça. Eu já pedi, continue pedindo. Se for preciso pedir por 40 anos, 40 dias, 40 noites, peça. Não deixe de pedir. O momento certo é de Deus. E Ele sabe qual é o momento certo para entregar a vitória. Na hora da crise, não seja, irmão, como capitão. Deixe Deus ser o general na sua vida. Estar com a patente acima. Não seja arrogante, achando que manda em todos. Você pode estar perdendo a oportunidade de experimentar a providência de Deus. Não seja capitão na hora da crise. Viu? Não seja capitão. A hora vai se avançando. O tópico 4, né? Nós já estamos partindo para a parte final. Está lá em 2 Reis, capítulo 7, do 3 ao 9. Eu vou abreviar, mas você pode ir lendo aí, né? Marcar na sua Bíblia, vai lendo, porque essa live é um estudo, né? E seria interessante que todos, né, que acompanhassem essa live de estudo às terças-feiras, tivesse a Bíblia à mão, um papelzinho, né? E poderíamos questionar depois, falar alguma coisa a respeito, mandando, né? Temos aqui o site, temos o e-mail da Igreja Filadélfia, né? Que você possa estar, temos também o Messenger, que você possa estar perguntando, né, alguma dúvida, tirando alguma dúvida, né, falando conosco. Nós teremos o maior prazer em estar, né, respondendo na medida do possível todos aqueles que tiverem o desejo de estudar dessa maneira também. Tópico 4, leprosos, né, como eu disse, 2 Reis, capítulo 7, verso 3 e 9. Os leprosos foram usados por Deus para salvar o povo de Samaria, que estavam morrendo de fome. Olha que interessante, hein? Foi usado os leprosos, pessoas que estavam sendo refugadas, né? Na Bíblia Sagrada, a lepra é um símbolo de pecado. Está lá em Levíticos, capítulo 13, verso 1 ao 9. Levíticos, capítulo 13, verso 1 ao 9. Se somos todos pecadores, todos podemos ser comparados com esses leprosos, né? Veja o que está escrito lá em Romanos, capítulo 3 e verso 23. Dá uma olhadinha lá. Romanos 3 e 23. E estamos condenados à morte. Romanos 6 e 23. São várias referências bíblicas, irmãos, que a gente não tem como... prolongaria muito o vídeo se tornaria muito cansativo, mas por isso que é interessante ter uma anotaçãozinha aí, porque a gente dá uma passadinha rápida aqui, uma pincelada, né? E se vocês tiverem, dá para aprofundar muito mais a palavra de Deus no coração dos irmãos. Se você é como os leprosos na hora da crise, eu separei alguns tópicos. Sabe que é um pecador condenado à morte, né? Busca oportunidade sem medo de se arriscar. Busca oportunidade sem medo de se arriscar. Aleluia.
Tem temor de Deus e pensa no seu próximo. Compartilha as boas novas aos que precisam. Você lembra dessa passagem? Né? Quantos voltaram para agradecer? Quantos tomaram conhecimento da bênção de Deus? Se não voltaram para agradecer, possivelmente muito menos falaram a respeito da cura, embora eles fossem a própria divulgação da cura, né? Como aqueles leprosos, devemos reconhecer que não somos dignos, irmãos, mas devemos permanecer fiéis ao Senhor e crer no seu poder. Quando surge uma oportunidade, não devemos temer nem ser egoístas, ficando com a bênção somente para nós. Testemunho é muito importante. Quantas coisas você já recebeu das mãos do Senhor? Passou despercebido. Ah, não, Deus me deu isso, nem precisa saber. Não. Seja o que for, pequena para muitas pessoas, mas muito grande para você. Você precisa anunciar as coisas que o Senhor fez, para a glória do nome dele. E para que o seu coração se sinta em paz e cada vez esteja sendo mais cheio da presença de Deus, né? Seja fiel, irmão, na hora da crise e receba vitória, né? Concluindo, lá em 2 Reis, marca aí, 2 Reis, capítulo 7, do 14 ao 20. A diferença, irmão, acontece quando vem a vitória. Dependendo de quem você foi na hora da crise, será a sua condição na hora da bênção. Olha bem, o rei perdeu a oportunidade. Deus manda o profeta Eliseu ungir Jel no lugar de Jorão, que morre perdendo seu reinado pouco tempo atrás. Viu só? O profeta foi honrado porque se cumpriu a sua palavra. O capitão foi atropelado pelo povo e não pôde experimentar. Os leprosos experimentaram abundância e tiveram a honra de salvar o seu povo. Seja profeta em tempos difíceis, anunciando a vontade de Deus. E também como os leprosos que foram solidários. Não seja como o rei que culpou os outros, nem como o capitão que não acreditou na previsão de Deus. A crise passa, irmãos. A crise passa. E Deus te dará a vitória. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nesta noite. Estaremos de volta com as transmissões quinta-feira, nosso culto da vitória. Acompanhe, irmão. Deus, às vezes você não está podendo sair, você talvez esteja enfermo, ou alguma dificuldade, ou você está preservando-se, preservando a sua família. Se você não pode sair, acompanhe, né? Como você está acompanhando nesta noite. Também nós temos a nossa página, essa página no Facebook, temos também o nosso canal no YouTube. Acompanhe. A gente está procurando colocar pelo menos a ministração da palavra no YouTube, né? Aqui fica salvo, todos os ensinos ficam salvos nesta página, você tem acesso na íntegra, né? E no canal você pode acompanhar as pregações, né? Posteriormente, caso você perca ou tenha algum a fazer, você pode estar acessando. Acesse lá, inscreva-se, né? Para que você também venha nos ajudar a divulgação da palavra de Deus, né? Deus abençoe a todos. Curva o seu semblante. Eu vou estar orando para encerrar este culto de ensino. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.
Querido Deus e amado Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor, por mais este momento, Senhor, que o Senhor nos dá em estarmos na Tua presença, meditando na Tua santa e gloriosa palavra, Pai. Eu te louvo, Senhor, pelas vidas que nos acompanharam, que acessaram o Facebook, que curtirão esta live, Senhor. Esteja abençoando a sua vida, a sua família, livrando e guardando de todo mal, Senhor. Dá uma noite abençoada na tua presença, Senhor. Visita aqueles, Senhor Jesus, que estão enfermos, Senhor. Venha repreender, Senhor, toda enfermidade, lançando por terra em um nome do Senhor Jesus, ó Pai querido. Eu lhe peço nesta noite, Senhor, e te agradeço em um nome do Senhor Jesus.